Pois é, pessoal, demorou, mas chegou, né? Última aula do módulo 2, última aula do processo cautelar. Vamos fechar agora o nosso módulo teórico e depois vamos se dedicar só às questões. A gente encerrou a última aula falando da sentença cautelar, falando do artigo 810, falando da autonomia do processo cautelar. Como assim? O que fica posto na sentença cautelar, o que o juiz decidir na sentença cautelar, via de regra, não vai influenciar o julgamento do outro processo, o julgamento do processo principal. Até porque o que se discute no processo cautelar é uma coisa, o que se vai discutir no processo principal é outra coisa totalmente diferente. Qual é o mérito do processo cautelar, que a gente já falou aqui? Ou seja, o que é que se discute no processo cautelar? Produz-se prova no processo cautelar sobre o quê? O que se discute no processo cautelar, o mérito do processo cautelar é: estão presentes os dois requisitos ensejadores da concessão da tutela? Estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, o fumus boniuris e o perigo de mora, sim ou não? O mérito é isso. O juiz vai se perquirir sobre esse questionamento. Estão presentes esses requisitos, sim ou não? Sim, eu vou lhe deferir a medida, ou liminarmente ou na sentença. Não, eu vou lhe negar a medida e ao final eu vou julgar improcedente a sua ação cautelar, improcedente o seu pedido. Você não tem direito à tutela cautelar porque você não preenche os requisitos. Já no processo principal, o que vai se discutir é o próprio direito do autor, né? No processo principal, ou seja, eu tenho direito ao crédito, sim ou não? Essa dívida é legítima, sim ou não? Eu tenho direito a esse bem, sim ou não? O que vai se discutir é totalmente diferente. É por isso que o artigo 810 diz: o que ficar decidido no cautelar não repercute. Há exceção. Há uma hipótese em que o que ficar decidido no cautelar irá sim repercutir no processo principal. Que hipótese é essa? Quando o juiz, já no processo cautelar, reconhecer a ocorrência da prescrição ou da decadência do direito do autor. Se o juiz, analisando o processo cautelar, já reconhecer que já verificar a ocorrência da prescrição ou a ocorrência da decadência, acabou, é matéria de mérito. E se o juiz reconhecer isso na sentença cautelar, isso influencia o processo principal. Se já houver sido instaurado um processo principal, ele vai ter que acabar também, vai ter que ser extinto. Se for uma cautelar preparatória, você nem pode entrar com a ação principal. Por quê? Porque o juiz reconheceu a prescrição ou a decadência, matéria de mérito, coisa julgada material. Acabou, inviabiliza a propositura de uma outra ação. Só para você entender na prática como seria isso. Imagina a seguinte situação: Jonatas, ele está me devendo aqui uma certa quantia em dinheiro, ele me passou um cheque para pagar. Só que o cheque não tem fundos, eu quero executar esse cheque. Está rindo ali. Eu tenho um prazo para dar entrada nessa ação de execução, um prazo prescricional para cobrar essa dívida, por exemplo. Aí o que acontece? Eu demorei muito. Prescreveu, ou seja, eu não tenho mais como cobrar judicialmente esse cheque, eu não tenho mais como cobrar, eu não tenho mais como executar esse cheque. Por quê? Porque o prazo prescricional da ação executiva acabou. O direito não socorre aos que dormem. Eu fui negligente, eu me acomodei. O meu cheque perdeu a força executiva, perdeu a executoriedade que ele tinha. Eu não tenho mais como executar, porque por força da prescrição. Aí o que é que eu faço? Eu entro com uma ação cautelar contra ele, contra Jonatas, e digo assim: juiz, vamos arrestar alguns bens do patrimônio de Jonatas, ou seja, vamos separar alguns bens, vamos individualizar alguns bens para resguardar a minha futura execução, porque eu vou entrar com a execução para executar esse cheque contra ele. Ele está dilapidando o patrimônio. Se eu não entrar com essa medida cautelar agora, corre o risco, juiz, de quando eu for executar o cheque, ele não tem mais nenhum bem passível de penhora. Eu vou dançar. Só que aí, quando o juiz for analisar toda essa questão, o juiz vai perceber que eu não tenho mais como executar. Eu não tenho mais como entrar com a ação principal. Por quê? Porque prescreveu. Aquele cheque, aquele título de crédito, perdeu a força executiva que ele tem. O juiz pode reconhecer isso? Pode, inclusive de ofício. O juiz faz, reconhece a prescrição. Acabou. Essa sentença que foi dada no processo cautelar, ela vai sim repercutir no processo principal, porque eu não posso mais entrar com a ação de execução. Por quê? Porque o juiz já reconheceu a prescrição da minha pretensão.
o meu cheque perdeu a força executiva. Eu demorei muito para entrar com a ação de execução. É essa situação que está estampada no artigo 810 e, nesse caso, a sentença faz sim coisa julgada material e, nesse caso específico, influencia o processo principal. Em todas as outras situações, o que ficar decidido no processo cautelar não repercute no direito do autor, que será discutido no processo principal. Por quê? Porque são processos distintos, finalidades distintas, sentenças essencialmente também distintas. Um outro tópico que tá no nosso roteiro beleza, saiu a sentença do processo cautelar. Qual é o recurso cabível contra a sentença do processo cautelar? Não pense, diga logo apelação, porque contra a sentença cabe apelação. Apelação é o recurso cabível contra a sentença, módulo 1 do nosso curso. Acabou. Agora, e se na mesma sentença, uma sentença só, o juiz julgar as duas ações? Peraí, como assim duas ações? Olha, você tem uma ação principal e uma ação cautelar incidental, por exemplo, que é aquela que é proposta no curso da ação principal. O que foi que o juiz fez? Em uma sentença só, formalmente falando, você só tem um ato decisório, uma sentença só, o juiz simplesmente julgou as duas ações, a ação principal e a ação cautelar. Então aí uma primeira dúvida e agora? Qual recurso cabível? Apelação, temos aqui uma sentença, cabe apelação. Mas a casca de banana que pode eventualmente aparecer é uma apelação só ou são duas apelações, já que eram duas ações? Pelo princípio da unirrecorribilidade das decisões, pelo princípio da singularidade, princípios da teoria geral dos recursos, a resposta é uma única apelação. Até porque nós temos uma única sentença. Então, você tem uma sentença que julga as duas ações, uma apelação só. Por quê? Porque a decisão é una. Nós temos uma única sentença. Só que aí a casca de banana vai aumentar, né? Vai ficar maior. Em prova, isso eventualmente pode aparecer. Beleza, você vai apelar contra essa sentença que julgou a ação cautelar e que julgou a ação principal. Em quais efeitos essa apelação será recebida? Em quais efeitos o juiz receberá a apelação contra a sentença que julgou a ação principal e a ação cautelar? Apressadamente, e lembrando da aula do módulo 1, você vai dizer duplo efeito. Essa é a regra, né? Em regra, a apelação ela é recebida pelo juiz no duplo efeito. Efeito devolutivo e efeito suspensivo, essa é a regra. É isso que acontece na esmagadora maioria dos casos. Realmente, mas há exceções. Se você olhar, e aí você vai entender o porquê de eu estar suscitando isso aqui. Se você olhar o artigo 520 do Código, você vai perceber que o 520 ele vai dizer, em regra, a apelação será recebida no duplo efeito, devolutivo e suspensivo, salvo os incisos do 520 são exceções à regra geral. Um dos incisos do 520 diz assim, quando a sentença decidiu o processo cautelar. Então vê, se você está apelando de uma sentença que decidiu o processo cautelar, a apelação contra essa sentença somente será recebida no efeito devolutivo, não terá efeito suspensivo. E aí, como é que você faz? Você tem uma sentença que julgou a ação principal, mas que também julgou a ação cautelar, o processo cautelar. E o Código diz, contra a sentença que decidir o processo cautelar, a apelação somente será recebida no efeito devolutivo. São duas apelações, uma para ser recebida no duplo efeito e a outra só no efeito devolutivo? Não. Qual é a solução encontrada pela doutrina, encontrada pela jurisprudência, encontrada pelo STJ? É uma apelação só que os efeitos em que essa apelação será recebida, eles serão fracionados, eles serão repartidos. Porque na prática, o que é que você tem? Uma única sentença, formalmente falando, você tem uma única sentença, só que você tem dentro dessa sentença duas decisões. Isso é a teoria dos capítulos da sentença, né, de Cândido Rangel Dinamarco. Você tem uma sentença com dois capítulos decisórios. Um capítulo, uma parte que decidiu a ação principal
e um outro capítulo que decidiu a ação cautelar. O que é que o juiz deve fazer? Na parte da apelação que impugna a sentença que julgou o processo cautelar, no capítulo que decidiu o processo cautelar, no que toca a essa parte, a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo, de acordo com o artigo 520, salvo engano, inciso 4º do CPC. Mas naquela parte da sentença, naquele capítulo da sentença, que julgou a ação principal, irá prevalecer a regra geral, qual é? Duplo efeito. Ou seja, a apelação nesse ponto será recebida em regra no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Então perceba que o que vai variar não é o recurso, mas sim os efeitos em que esse recurso será recebido. Na parte da cautelar, só efeito devolutivo, na parte da ação principal, via de regra, duplo efeito. Cuidado com isso, não são duas apelações. É uma apelação podendo ser fracionado os seus efeitos. Vamos voltar para o nosso roteiro, vamos voltar para o quadro. Perceba que é exatamente o que eu acabei de falar. Qual o recurso cabível contra a sentença cautelar? Apelação. E se o juiz julgar a ação principal e a ação cautelar na mesma sentença? Continua sendo uma única apelação. Em quais efeitos o recurso será recebido? Haverá uma modulação aí dos efeitos, haverá um fracionamento dos efeitos, como eu acabei de explicar para vocês. O próximo tópico fala, e também é questão muito presente em prova, da responsabilidade civil do requerente, ou seja, do autor, do requerente da medida cautelar. Eu queria que vocês lessem o que está no quadro, mas olhando para o artigo 811 do Código, sem esquecer o que está posto no artigo 811. Eu vou explicar, eu vou ler, melhor dizendo, o que está na nossa tela e depois eu explico. O requerente, o autor, ele assume toda a responsabilidade pelos danos causados ao requerido, ao réu, pela execução da medida cautelar. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Independentemente de dolo ou culpa. Culpa pode ser uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Resumindo, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a responsabilidade do requerente pelos danos causados ao requerido em função da execução da medida cautelar é uma responsabilidade objetiva. Igual aquela que você deve ter estudado já em direito administrativo, responsabilidade civil do Estado, que o professor diz, a responsabilidade civil do Estado é uma responsabilidade objetiva, independentemente de culpa ou dolo. O que é que os administrativistas dizem? Culpa ou dolo, responsabilidade subjetiva, é só se você quiser responsabilizar o agente, o servidor público. Mas se você pleitear o ressarcimento do Estado, você não precisa demonstrar culpa ou dolo. Basta você demonstrar o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do servidor e o dano sofrido. É exatamente o que nós temos aqui. A responsabilidade do autor pelos danos causados ao réu com a execução daquela medida cautelar é uma responsabilidade objetiva, que não precisa demonstrar dolo ou culpa. Aí você pode estar se perguntando, como assim? Né? Na prática, o que é essa responsabilidade objetiva? Como é que ela se verificará? Imagine a seguinte situação. Você chega para o juiz e diz, juiz, vamos separar, vamos apreender o bem que está em propriedade do réu, porque esse bem é meu, eu vou entrar com a ação principal para mostrar que esse bem é meu. Agora, ele está querendo dar fim a esse bem, está querendo esconder esse bem, vamos apreender esse bem. E aí admita que a execução dessa medida cautelar, que foi deferida para o autor, pode sim causar prejuízo ao réu. O réu ficou privado da posse do seu bem, por exemplo, ele pode sofrer outros danos em decorrência dessa medida, ele pode sofrer danos morais, enfim, em decorrência da execução dessa medida, danos materiais. O que o Código está dizendo é, se por acaso essa medida perder a eficácia, é o que está dito aí no artigo 811,
o autor ele vai ter que indenizar o réu todos os prejuízos que ele sofreu. Porque, admita, foi executada a medida, em razão dessa execução, o réu sofreu danos e o autor simplesmente não entrou com a ação principal, cessou a eficácia da medida cautelar. Ou então, o juiz julgou o processo principal desfavorável ao autor, ao requerente, e a medida também cessou a sua eficácia, deixou de existir. Só que enquanto ela esteve eficaz, enquanto ela esteve vigente, ela causou prejuízo ao requerido. O requerido tem direito a ser ressarcido por esses danos que ele sofreu com a execução da medida. E ele não precisa provar que o requerente, o autor, o beneficiário da medida cautelar agiu com dolo, com a intenção, ou agiu com culpa, né? Foi negligente, imprudente, ou agiu com imperícia. Ele não precisa demonstrar nada disso. Por quê? Porque a responsabilidade civil do requerente no processo cautelar, ela é uma responsabilidade objetiva, que independe de dolo ou culpa. Agora, o que é que o requerido tem que demonstrar? O dano, o prejuízo. E ele tem que demonstrar o nexo de causalidade entre a execução da medida e o seu prejuízo, o seu dano. Ele vai dizer, ó, eu sofri esse dano aqui, mas por conta da execução da medida cautelar. Há um nexo de causalidade entre a execução da medida e o meu dano. E isso tem que ficar comprovado. Agora, eu tenho que demonstrar que o autor agiu de má fé ou ele foi imprudente. Nada disso. Isso aí é questão, responsabilidade subjetiva, que não é o caso aqui. Aí você pode estar se perguntando, mas espera aí, isso é injusto? É a regra do jogo. Quando o autor vai ao judiciário postular uma medida cautelar, ele tem que ter ciência de que se aquela medida for revertida e gerar, né, enquanto ela vigeu, foi gerado um dano para o requerido, ele tem que ter essa consciência de que ele pode ser obrigado a ressarcir os prejuízos. E é uma responsabilidade objetiva. O advogado tem que alertar o seu cliente de todos os riscos daquela medida judicial que ele está postulando. Não pode ser ao pé da letra uma aventura jurídica. Então, cabe ao advogado, vamos dizer assim, orientar o seu cliente. Por quê? Porque na prática a gente sabe que quem vai suportar essa indenização é o cliente. Vai sair do bolso, óbvio, lógico, vai sair do bolso do cliente. Só que o cliente, no mais das vezes, é leigo. Então, compete ao advogado dizer, você quer que eu entre postulando essa medida? Eu vou entrar. Agora, se por acaso o processo principal for julgado desfavorável a nós, você pode ser obrigado a indenizar o requerido, o réu, caso a medida tenha gerado algum dano para ele. Quer, a gente entra. Então, cabe ao advogado, vamos dizer assim, mostrar onde é que se está pisando, orientar, até para que ele não venha a ser acusado depois. Até para que o cliente não venha demonstrar uma insatisfação e dizer, eu não sabia disso, você não me disse nada disso. Se eu soubesse, eu não teria postulado. Então, essa aqui é a ideia. Cuidado com isso e lembra, responsabilidade é objetiva. E não precisa que o juiz, na sentença do processo principal, reconheça isso, condene o autor a ressarcir o requerido dos danos. Não precisa nada disso. Basta que o requerido demonstre o quê? Dano em razão da execução da medida. Independentemente se a sentença do processo principal vai reconhecer. Não precisa que o juiz reconheça isso. É independentemente dessa condenação. Não precisa essa condenação. Vamos para o nosso último ponto, que é tutela cautelar e tutela antecipada. Diferenças e semelhanças. No módulo 1, no decorrer do módulo 1, nós estudamos a tutela antecipada, né? Nós estudamos a antecipação de tutela. Eu queria só traçar um paralelo aqui entre a antecipação de tutela, que nós já estudamos. Professor, eu não lembro. Aí eu vou pedir que você volte, né? Dê uma olhada depois na aula do módulo 1, porque até para não ficar uma coisa repetitiva, uma coisa cansativa, você tem a aula à sua disposição, então você tem essa prerrogativa, esse privilégio que eu vou passar a lhe dar. Está em dúvida, não lembra, você volta lá, assiste a aula, tutela antecipada. Então eu queria aqui traçar um paralelo, mostrar para vocês quais são as semelhanças entre uma medida cautelar e uma antecipação de tutela, diga-se de passagem, são muitas semelhanças, e mostrar para vocês as diferenças, senão a principal diferença. E tem sim uma diferença, eu diria, de essência, na verdade, é uma diferença que faz toda a diferença. Vamos lá. O que foi que a gente estudou na antecipação de tutela, na tutela antecipada? O que vem a ser uma antecipação de tutela?
é o que o próprio nome já está dizendo. O juiz vai antecipar para o autor, no todo ou em parte, aquilo que o autor só conseguiria ao final na sentença. Por exemplo, o autor entra com uma ação contra uma autarquia pleiteando a concessão de uma pensão por morte. Ele vai dizer, o meu cônjuge faleceu, eu tenho direito a uma pensão por morte. A autarquia está me negando, eu quero que judicialmente ela seja compelida a me inserir aí na sua folha de pagamento, a me inserir como pensionista. Eu quero uma pensão por morte, concessão de pensão. Um exemplo, concessão de pensão por morte. Só que aí o autor vai dizer, eu estou numa situação de miséria, eu era dependente econômico dessa pessoa que morreu e eu não tenho como me manter. Então, juiz, eu estou na iminência de sofrer um dano grave ou de difícil reparação. Há um caráter alimentar aqui. Juiz, por favor, antecipe para mim essa concessão, me dê aquilo que você só me daria ao final na sentença. Então perceba que, se o juiz antecipar essa tutela, o autor da ação já estará, entre aspas, se satisfazendo, já estará satisfeito. Por quê? Porque aquilo que ele obteria ao final, o direito dele, qual o direito? Direito à concessão da pensão. Esse direito já lhe foi antecipado. Ele já está tendo o quê? Uma satisfação. Há aí um caráter satisfativo. É diferente da medida cautelar. Medida cautelar, vou entrar com a execução contra Jonatas para cobrar o cheque. Aí o que é que eu faço? Entro com uma ação cautelar preparatória e digo, juiz, vamos pegar uns bens dele aqui para ele não dilapidar o patrimônio. Vamos acautelar, resguardar, porque depois eu vou entrar com a execução para satisfazer o meu direito. Perceba que a medida cautelar, ela não antecipa a satisfação do crédito, ela não satisfaz o credor. A medida cautelar, eu não recebi o meu dinheiro na cautelar, eu apenas acautelei uma situação para não prejudicar uma futura ação, a ação de execução, para que o devedor não dilapide todo o seu patrimônio. Mas note que na tutela antecipada, o autor ele já se satisfaz. A tutela antecipada ela tem um caráter satisfativo. Qual é o direito que estava em jogo? Direito à concessão da pensão. Eu antecipei, eu já tenho a concessão da pensão. Qual é o direito principal que está em jogo na tutela cautelar? O crédito, o meu dinheiro. Com a medida cautelar que o juiz me deu, resguardando um bem, eu não obtive a satisfação do meu crédito. Eu não recebi dinheiro nenhum. Eu só resguardei um bem para cobrar depois. Então, percebam que, essencialmente, elas são diferentes. A tutela antecipada satisfaz. A medida cautelar, ela acautela, ela resguarda. Essa é a diferença principal. As semelhanças são muitas. Porque, vê, tanto a tutela antecipada como a tutela cautelar são tutelas de urgência. A urgência está presente nas duas. Porque o perigo da demora existe nas duas. Ó, juiz, se você não me der a medida cautelar, o devedor vai dilapidar todo o patrimônio. Quando eu for executar, não tem mais nada. Aí você chega na tutela antecipada. Ó, juiz, se você não antecipar para mim essa pensão por morte, quando você me der essa pensão por morte na sentença, daqui a uns 3 anos, eu já morri de fome e de inanição. Eu tenho uma urgência em uma, eu tenho uma urgência na outra. Tutelas de urgência. Se são tutelas de urgência, nas duas há uma cognição superficial, que nós já falamos aqui. Uma cognição sumária. Não dá tempo de o juiz se aprofundar nas questões. Ele vai deferir a tutela antecipada ou deferir a medida cautelar com base em um juízo de probabilidade. É provável que o direito do autor exista. É aquela situação da fumaça do bom direito. Então perceba que os pressupostos que ensejam a concessão da tutela cautelar, os pressupostos que ensejam a concessão da tutela antecipada, eles são sim muito parecidos. Há autores, inclusive, que dizem que são iguais. A mesma fumaça do bom direito e o perigo da demora que tem de estar presente na medida cautelar, também tem de estar presente na tutela antecipada. Há autores que identificam os pressupostos ensejadores para a concessão. Tudo bem, há outros que dizem que não, que no caso da tutela antecipada, o direito tem de estar mais evidente, não basta uma fumaça do bom direito. Alguns autores até brincam. No caso da tutela antecipada tem que ter um incêndio, ou seja, é a chamada prova inequívoca, a verossimilhança da alegação. Já no caso da tutela cautelar, não, é uma fumaça do bom direito. Então, um é a fumaça, o outro é um incêndio. Então, quem pensa assim, naturalmente diz, é mais difícil você conseguir uma tutela antecipada. É mais difícil o advogado conseguir uma tutela antecipada do que conseguir uma medida cautelar.
É como se o juízo de probabilidade na tutela antecipada fosse mais forte, tivesse de haver uma probabilidade maior, vamos dizer assim. No caso da tutela cautelar, uma probabilidade menor. Mas isso é doutrina, tá? Mas há autores também que dizem, é a mesma coisa, é a mesma fumaça do bom direito, é o mesmo perigo da demora. Então, pessoal, percebam como são semelhantes, como são parecidas. E ambas são provisórias. Ambas são provisórias. Tem um tempo certo para durar. Porque na tutela antecipada vai durar até quando? Até a sentença, não é? Até a sentença. Não é uma antecipação dos efeitos da sentença. A tutela cautelar vai durar até quando? Bom, até no máximo o julgamento do processo principal, porque ela não é instrumental. Então, tanto uma como outra são o quê? Provisórias. Tanto uma como outra são revogáveis. O juiz pode revogar a tutela antecipada a qualquer tempo. Ela é essencialmente revogável. O juiz lhe concedeu uma tutela antecipada hoje, porque ele entendeu que você preenchia os pressupostos. Ele entendeu que estavam presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Ele lhe deu a medida. Uma semana depois, a situação mudou. Ele entendeu que não estão mais presentes os pressupostos. O que é que ele faz? Cassa a medida, revoga a tutela antecipada. A mesma coisa se dá com a medida cautelar. Rigorosamente a mesma coisa. Se o juiz entender que a situação de fato mudou e os pressupostos não estão mais presentes, ele cassa a medida, ele revoga a medida. Então, tanto uma como outra são revogáveis, são provisórias, são tutelas de urgência, são medidas de urgência. E qual é isso são as semelhanças. Urgência, provisoriedade, revogabilidade, cognição sumária, cognição superficial. Tá, professor? Mas e a diferença? A diferença é a cautela, resguarda, protege uma situação para que o direito não venha a ser prejudicado, para que o processo principal não reste inútil, não reste ineficaz. Já a tutela antecipada não, ela satisfaz. A tutela antecipada ela é satisfativa. O autor já começa a ter o seu direito realmente satisfeito. Aquilo que ele iria ganhar na sentença, ele está ganhando agora. Essa é a principal diferença. Tem outra diferença? Tem. Você pode dizer, a medida cautelar ela pode ser objeto de um processo próprio, de um processo cautelar. Já a tutela antecipada não, ela é requerida em regra, no bojo, no curso de um processo de conhecimento, que é um processo principal. Não existe, eu vou entrar com um processo próprio só para pedir uma tutela antecipada. Não, você entra com o processo principal e pede a antecipação de tutela no bojo do processo principal. Já no caso da cautelar, não. Ela é objeto de um processo próprio, um processo cautelar, uma ação própria, uma ação cautelar. Você pode entrar com a chamada ação cautelar preparatória e pedir dentro dessa ação a medida cautelar, coisa que não acontece com a tutela antecipada. Sugestão, voltem para o artigo 273, deem uma lida no artigo 273, que fala sobre antecipação de tutela, fala sobre tutela antecipada, e aí vocês vão entender melhor isso que eu estou dizendo, vocês vão entender melhor as diferenças. Qual é a tendência hoje em dia? Cada vez mais se aproximar a tutela cautelar da tutela antecipada. Em nome de quê? Em nome de uma efetividade, em nome de uma razoável duração do processo, em nome de uma satisfação do direito, em nome de acabar com a burocracia, com o formalismo. Tanto é assim que o legislador colocou um parágrafo, salvo engano, um parágrafo 7º no artigo 273, que fala da fungibilidade entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. Com qual objetivo? Aproximar cada vez mais as duas espécies de tutela de urgência. Em nome de quê? Em nome da proteção ao direito do autor, em nome da satisfação do direito, em nome de uma qualidade na prestação jurisdicional. Queria agradecer a todos que aguentaram, né, assistir até o final do módulo 2. Quem vem assistindo desde o módulo 1, obrigado duplamente, porque já está me aguentando aqui no EVP há muito mais tempo. Fico feliz que você tenha conseguido chegar até aqui e conto com a presença, né, com a audiência de vocês no nosso próximo módulo, que eu vou começar a gravar agora. Estou finalizando esse módulo 2 e ato contínuo a gente já vai começar a gravar o nosso módulo de resolução de questões para tribunais, né? Questões de tribunais,
especificamente da Fundação Carlos Chagas. Então, quando você estiver assistindo essa última aula, muito provavelmente já vai estar disponível, logo em seguida já vai aparecer no EVP, no site para vocês, o nosso módulo de questões. E vou deixar para falar do curso de questões na primeira aula do curso de questões, até para lhe deixar curioso, falar um pouco mais sobre o curso. Não vou falar agora não. Aguardo vocês no nosso próximo projeto aqui, projeto prático agora no EVP. Um abraço, fiquem com Deus.